Vamos neste momento fazer a nossa concentração, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine a nossa consciência para que santificado seja nosso espírito algum dia. Rogando a nossa Mãe Maria Santíssima que estenda sobre nós o seu manto de ternura e de amor, para que possamos de alguma sorte aprender um pouquinho da sua doçura. Rogando aos mentores da Casa Ramatiz a permissão para iniciarmos mais uma palestra, mais um dia de estudos, de comunhão, de conhecimento. Que os lanceiros de nossa Mãe Maria Santíssima, os lanceiros de Maria, protejam a nossa reunião, o nosso encontro, e que nós possamos entrar em sintonia profunda com a egrégora, com o magnetismo, com as luzes próprias deste templo. Todas as vezes que procuramos um templo de oração, de alguma sorte procuramos encontrar alguma paz. Que a paz habite em nossos corações e em nossa mente durante esse diálogo fraterno. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ligar essas luzes aqui, ótimo. Hoje nós vamos falar sobre as muitas moradas na casa de nosso Pai. E hoje eu estou sendo um usurpador. Olha que ela colocou meu nominho aqui, mas não fui eu que escreveu esses slides, foi a nossa irmã. E ela não pôde estar aqui hoje, né? Se vocês olharem na divulgação no nosso Instagram, a nossa irmã estaria nas palestras de hoje, né? Mas ela teve um contratempo, então eu só, usando a honestidade ramatiziana, não fui eu quem escreveu os slides, tá? Mas a gente vai tentar substituí-la aqui hoje. É um assunto sobre o qual nós já vimos falando há muito tempo, nos nossos cursos, no curso Conhecendo a Espiritualidade, que acontece às segundas-feiras, no curso de Mediunidade, Educação Mediúnica, sempre é um tema recorrente. As muitas moradas na casa de meu Pai, como nos disse o Cristo. Para alguns de nós, não temos nenhuma dificuldade de entender esse processo, de que nós não estamos sós no universo. Para outros tantos, existe uma certa dorzinha aí em acreditar nisso, né? Quem aqui acredita que nós não estamos sós? Só pouca gente acredita nisso. É porque, assim, quanto mais os cientistas aprendem sobre o universo e o conhecimento sobre o universo, depois do telescópio Hubble e mais recentemente do James Webb, que a gente vasculhou os confins do universo, tem até um mapeamento do universo pelo sistema de micro-ondas. Então, é enorme, é grande demais, a gente não conhece nem o nosso quintal, que é o sistema solar. E aí, deixa eu ver onde é que eu paro a música, gente. Deve ser numa dessas coisas aqui, ó. Vamos ver se o Ti consegue parar a música. Ou eu deixo a música? O que vocês acham? Tá alto demais, né? Só abaixa um pouco, tá bom. Vamos encontrar onde nós abaixamos a música. É aqui, ó. Assim tá bom? Ótimo. Quando a gente estuda sobre o universo, a gente fica pensando, seria um desperdício para o Criador se ele colocasse num planetinha azul insignificante, comparando com os gigantes que existem no universo afora, se só aqui tivesse a vida humana inteligente, a vida humanoide inteligente. E para nós que somos crentes em Ramatiz, porque aqui nós somos uma casa ramatiziana, então o Ramatiz ele tem uma visão holística, universalista e progressista da espiritualidade. E nas obras ramatizianas, psicografadas por diversos autores, mas principalmente por Hercílio Mais,
a gente encontra inúmeras referências sobre a vida em outros orbes, não necessariamente essa vida densamente encarnada, mas sim, eles estão encarnados em outros orbes, só que do nosso ponto de vista é como se fossem espíritos. É por isso que os nossos equipamentos não encontraram nada em Marte, a não ser pedra, rocha e frio e poeira. Porque lá no planetinha vermelho não existe forma de vida na forma como nós a conhecemos. Que forma que nós a conhecemos? Essa forma de vida aqui, ó, bípede, de carne e osso, pesado feito os metais, de tão densos que nós somos. Mas em alguns orbes, apesar de do ponto de vista deles estarem encarnados, do nosso ponto de vista é como se fossem espíritos, é como se fossem seres desencarnados, porque a matéria é tão sutil, é tão quintessenciada, que para os nossos 5 sentidos é como se não fosse tangível. Vocês acreditam em alguma coisa que vocês não veem? Hã? Eu não acredito em Deus, não. Aí você vê Deus. Não, se você falar para mim que vê, vai para outra igreja, porque aqui a gente desconfia desse povo que vê Deus. Não, porque Deus é uma criatura tão acima da nossa condição espiritual que a pessoa falar para mim que vê Deus, eu tenho certeza que ela está mentindo. Entendeu? Não vê, não. Não consegue ver nem os santos direito, né? Nem os nossos mentores mais próximos aqui, quiçá Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É muita coisa para você ver. Com esses 5 sentidos, nossa, aqui, visão, audição, paladar. Essa criatura terrícola humanoide que habita um planetinha esquisito num cantinho do universo, não. É muita pretensão, né, não? É muita vaidade acreditar que vê Deus. Então, eu adoro que toda pessoa que fala que vê Deus, ela angaria uma multidão de seguidores. Já viu nos Estados Unidos o tanto que tem gente que vê Deus? Leva aquele tanto de gente, milhares, para o deserto de Utah. Daí, tempos depois, você fica sabendo de abusos, de extorsão, né? Toda forma de enganação, charlatões. Ninguém nesse planeta vê Deus. Isso eu lhe garanto. Deus é uma criatura. Deus é um ser muito acima da nossa percepção. A gente não consegue ver nem as formas luminosas, além do infravermelho e do ultravioleta. A nossa estreita faixa de visão é tão... As águias enxergam melhores do que nós. Os cães escutam melhores do que nós. Os lobos farejam melhor do que nós. O ácaro, aquele bichinho que habita seu travesseiro, ele é capaz de viver no espaço sem gravidade. Nós não conseguimos. Então, assim, existem seres vivos no nosso mundo que têm uma capacidade sensorial muito superior à nossa. Os golfinhos, por exemplo, dizem que eles têm uma capacidade de se comunicar por telepatia e por ondas sonoras, coisa que nós não conseguimos, né? Então, olha só o tanto que nós somos limitados, impotentes, pequenos, mesquinhos. Aí aqui a gente quer achar que nós somos o centro do universo. Deus criou todo o universo que o telescópio James Webb mapeou, só para poder a gente ficar olhando para o céu à noite e olhando as estrelas. Olha, é muita pretensão, né? Ei, criaturinha vaidosa, é o tal do terrícola, né? O terrícola é vaidoso, né? É muito umbigocentrismo. O que é umbigocentrismo? É você... O universo funciona em torno do meu umbigo. Deus criou tudo em função de mim, de nós, terrícolas, que estamos aqui nesse planetinha azul. Vamos desconstruir tudo isso. E não sou nem eu que estou inventando, é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo e toda a obra que veio depois, né? Ao afirmar que há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus nos convida a romper os grilhões da limitação materialista e a contemplar com os olhos da razão e da fé a vastidão do universo como um lar comum para a humanidade universal.
O Espírito Santo Agostinho afirma que entre as inúmeras estrelas que circulam na abóbada celeste, há muitos mundos semelhantes ao nosso, destinados à expiação e provas. Mas também existem outros mais atrasados e outros mais adiantados. Há ainda aqueles que estão em transição, o mundo de regeneração, o mundo dos regeneradores. Nosso planeta está caminhando para este sonhado mundo de regeneração. Existem uma progressão de mundos que já foi falado aqui em palestras anteriores. Então, os mundos, eles têm uma divisão puramente didática, não existe uma fatia certinha, onde termina um quadrante e onde começa o outro, né? Até porque, no momento atual da humanidade, nós estamos entre mundo de expiações e provas e mundo de regeneração. Por quê? A maioria da humanidade já não quer mais guerra. A maioria da humanidade já tem um mínimo de senso. Porque imagina que, bem pouco tempo, um senhor de escravos chamava a família inteira, sentava as cadeiras na varanda para assistir ao chicoteamento de um escravo rebelde. Olha, as crianças brincando enquanto o homem era chicoteado, que coisa interessante. Em 1850 ainda fazia isso. Bem ali, ó. Imagina que na Roma antiga a gente pegava as crianças de manhã, num domingo de manhã, para ir assistir os gladiadores se matando na arena do Coliseu. Olha que delícia, levar as crianças para ver os homens se matando. Pois é, então a gente evoluiu um pouquinho, né? Porque quem de nós que está aqui hoje que ainda faz isso? Você pegar as suas crianças e levar para assistir gladiadores numa arena, por exemplo, né? Um espetáculo bizarro. Assistir as bruxas sendo queimadas em praça pública na Idade Média. Sim, era programa para você levar a família, assistir a queima das bruxas. Olha que interessante. Então, quem de nós aqui consegue ver com frieza um espetáculo torpe desse hoje? Então, significa que a maioria de nós já melhorou um pouquinho, né? Graças a Deus. Se tiver alguém que fala assim, eu consigo de boa, cuidado, viu, espírito das trevas? Eu não consigo, me embrulho o estômago se eu tiver que ver. Nem luta de boxe eu consigo assistir direito, sabe? Não dou conta, não. Qualquer tipo de coisa que envolva muita violência eu não consigo ver. Então, assim, sabe aquela coisa que fica passando de WhatsApp aí? Nossa, olha aqui, ó, acidente, decepou a cabeça da pessoa. Nossa, olha aqui, esmagou o cérebro saindo. Credo! Que coisa errada, velha feia, e o povo fica passando isso e chamando para ver na internet. Não, me mostra não, vai com isso para lá, quero saber disso não, coisa ruim, né? Então, nós já evoluímos um pouquinho, nós já evoluímos bastante talvez. Nós estamos naquele limbo entre um mundo de expiações e provas e um mundo de regeneração. Qual que é a característica do mundo de regeneração? Que nós vamos viver daqui a uns 2, 3 séculos. Está acabando o seu tempo. Você que gosta de arena romana, está acabando seu tempo. Não tem guerras. A gente está vivendo as últimas agora, né? Não tem, ninguém mais vai morrer de fome, de sede, a não ser voluntariamente. Decidir subir o Everest sozinho, aí pode ser que você morra lá em cima de fome e sede. Mas não assim por tragédia social, né? Nós vamos conseguir nos organizar socialmente para que não falte alimentação para ninguém, para que ninguém morra de frio. Fizeram uma experiência, a National Geographic fez uma experiência, pegaram os africanos de uma comunidade pequena, levaram para Londres, pegaram os londrinos, levaram para a comunidade lá, para eles ficarem observando os costumes, tal. E o que mais chocou no estudo, e passou, eu assisti toda a série, foi que eles foram num restaurante em Londres, não é que nevava, estava muito frio. E aí os africanos não comiam. E aí perguntavam, mas por que vocês não estão comendo? Ele falou assim, mas tem pessoas lá fora, na rua, que não estão comendo, por que nós deveríamos comer? Nossa Senhora, que vergonha, né? Que vergonha. Eles estavam se referindo às pessoas em situação de rua, em Londres. Em Londres não tem, não? Nossa, viaja para fora para você ver uma coisa. É ilusão você achar que na Europa não tem gente morando na rua, que nos Estados Unidos, em Nova York, então, no metrô, catinga urina, fede urina no metrô nova-iorquino, de tanta gente que dorme lá dentro à noite, sem teto, sem abrigo, sem nada, sem dignidade.
Ah, nos Estados Unidos? Eu só andava de metrô lá, eu não aguentava a caatinga. O nosso metrô aqui de São Paulo é mais limpo. O povo choca quando eu falo isso, mas é mais limpo mesmo, viu? Porque lá em São Paulo eles não deixam ninguém dormir no metrô. Então é mais limpo, viu? Então, no mundo de regeneração, essas coisas não serão mais toleradas por quem? Por nós mesmos, humanos. A gente não vai tolerar que tenha ninguém nessas situações. Então não teremos mais guerra, teremos conflitos individuais, conflitos familiares? Sim, vamos continuar tendo, faz parte do drama e do processo. Teremos doenças a rodo, mas a medicina vai avançar bastante, como já está avançando hoje. Então, outras doenças terríveis surgirão? Surgirão, mas a medicina vai acompanhá-las. Então há de surgir a cura em algum momento. Este é o mundo de regeneração, um pouquinho melhor do que o que a gente ainda vive hoje, onde a gente ainda fica vivendo de forma muito individualista, de forma muito umbigoide, se importando pouco com aqueles que estão em situação de desgraça e de miséria. O que a gente está preocupado é com a nossa casa, né? Com a nossa praça, com a nossa empresa, com o nosso carro. A gente não está muito preocupado com o outro que está lascado para lá, não, né? Então, no mundo de regeneração, essa preocupação vai ser um pouco maior. A gente não vai conseguir dormir em paz sabendo que existem humanos em situação ruim, né? Em situação pior. E o mundo primitivo é aquele onde ninguém se importa e todo mundo só olha para o próprio umbigo. Quando é que nós vivemos aqui, humanidade terrícola, no mundo primitivo? Lá no começo, na nossa pré-história, até o comecinho do que a gente chama de história, a gente vivia realmente um planeta primitivo, onde era a base da força, da guerra, da subjugação, o tempo todo. Vocês já viram quando a gente estuda história antiga, que o tempo todo é romanos brigando com gregos, é sempre uma sociedade tentando subjugar a outra, o tempo todo em guerra. Você nunca vê falar um período nenhum que estava sem guerra, né? Agora, observe, século XXI, quantas nações estão em guerra no mundo? Você pode contar nos dedos, não é? A maioria não está mexendo com negócio de guerra. Então a gente está evoluindo, graças a Deus, ô glória, aleluia, né? Como diziam os nossos irmãos evangélicos, ainda bem, estamos evoluindo, sempre otimistas. Cada orbe é um degrau nessa escalada cósmica e que se ascende rumo à perfeição. Os mundos regeneradores ocupam, nesse itinerário, uma posição estratégica. Não são o ponto de partida, mas nem o ponto de chegada, são mundos transitórios. Mas o caminho de quem já cansou de sofrer e o começo do verdadeiro amor, do querer amar. Características do mundo de regeneração, o mundo que nós estamos nos tornando. Predomínio da lei de Deus, consciência moral desperta, menor presença da dor na modalidade expiação, avanço das ciências e da espiritualidade, sociedade mais justa e fraterna, e a caridade é vivida como norma de convivência. Interessante que quando a gente assiste alguns documentários sérios que tratam das aparições de extraterrestres no nosso mundo, as mensagens que eles transmitem por telepatia, porque quase 99% afirmam que eles não emitem som, eles comunicam com você por meio do seu pensamento, tipo assim, ele manda o pensamento e você capta aí. Mais de 90% dos contatos, eles diziam o seguinte: vocês precisam parar de se destruírem, vocês precisam parar de guerrear e vocês precisam salvar o planeta, porque vocês estão matando o orbe. E parem de mexer com energia nuclear, porque vocês não sabem lidar com isso ainda. Ah, tem prova de que a gente não sabe lidar com energia nuclear? Me dá uma prova recente. Não, recente, não é em Goiânia, no CE 137, não. Eu estava lá, eu sou radiativo, viu? Prova recente de que nós não sabemos lidar com energia nuclear, com fissão nuclear. É uma tecnologia muito avançada para nós. É como você pegar um monte de facas afiadas e dar para criança de 3 anos brincar. É a mesma coisa. Facas, estiletes, punhais. Retrata bem.
Mas o real, sem ser a ficção, o real, que nós tivemos o acidente de Fukushima, no Japão. Ah, mas foi um terremoto e um tsunami. Gente, se der um tsunami ali no Rio de Janeiro, você acha que Angra 1 e Angra 2 vai deixar... Vocês acham que não vai escapar a radiação dali mesmo? Vocês acham mesmo? É porque a gente tem sorte de não ter maremoto no Brasil, né? O que aconteceu na usina de Fukushima? Tá cheio de série documentando lá na Netflix, na Max. Aconteceu o seguinte, eles não conseguiram conter o reator. O reator superaqueceu depois da tragédia natural, que foi o terremoto, o tsunami, mas eles não conseguiram conter o vazamento de material radioativo. Isso a gente está falando de Japão. A gente está falando de japoneses. Imagina aqui no Brasil, hein? Na Angra 1 e Angra 2, lá no Rio de Janeiro. Então, não. Olha, mais de 90% dos avistamentos de orbes, objetos voadores não identificados, foram testemunhados, foram documentados em lugares onde a humanidade estava manipulando energia atômica, energia nuclear, fissão nuclear. E por quê? Nos anos 50, 60, 70, uma boa parte dos anos 80, teve uma enxurrada de avistamentos e documentação de OVNIs. Eles vieram aqui para evitar que nós nos matássemos e matássemos o planeta utilizando armas nucleares. Eu vou dar um exemplo que está documentado e que vazou recentemente do Pentágono. Porque depois do Wikileaks tudo vazou, né? Mas olha só, documentos secretos que foram expostos, isso está documentado. Existia uma base nuclear de lançamento de mísseis nuclear em território chinês. Eles estavam fazendo um teste, só que tinha um general meio louco lá. Né? Tem gente louca fora da casinha na China? Hã? Aí tem gente louca fora da casinha no Brasil? Você conhece algum? Ixi, quer dizer que tem para todo canto do mundo? Então, esse general doido lá, ele deu ordem para que os mísseis fossem lançados em direção aos Estados Unidos. É claro que sem autorização de Pequim. O governo chinês não tinha a menor noção de que aquilo estava acontecendo. É um cara doido, tipo assim, você é general no exército, você assim, mata aquele povo tudinho ali do Ramatiz. Você dá uma ordem sem autorização dos superiores, né? Aí é claro que as pessoas que estavam lá ficaram meio, tipo assim, o cara pirou, né? Enlouqueceu mesmo. Mas aí teve um que ia lá apertar o botãozinho, puxar a alavanca. O que aconteceu quando ele apertou o botãozinho e puxou a alavanca? Os aparelhos começaram a funcionar automaticamente, o negócio abriu, depois o negócio fechou, só que enquanto o negócio abriu lá, eles viram um OVNI sobrevoando acima do lugar. Simplesmente eles assumiram o controle de toda a parafernália tecnológica terrena, anularam o sistema de lançamento. Os chineses só conseguiram voltar a funcionar todos os equipamentos um mês depois, até eles descobrirem que coisa errada que aconteceu ali. Mas nada funcionava, nada. Ou seja, se não fosse pela visita dos nossos irmãozinhos mais adiantados de outros orbes, provavelmente a gente já tinha se destruído, né? É que nem você pegar uma mala de punhal, estilete, facas afiadas e entregar para a criança de 3 anos brincar. É a mesma coisa, entendeu? Nós não estamos preparados para lidar com a fissão nuclear ainda. Então, a postura dos nossos irmãos de outros orbes é o seguinte: a gente protege essas crianças até elas criarem uma idade suficientemente madura para eles aprenderem a lidar com tecnologia e caminharem sozinhos, né? Pergunta. Seria, mas aí, será que os nossos líderes estão dispostos a fazer uso dessa energia de maneira adequada, ética e coerente? Porque a questão não está na tecnologia nem na energia, a questão está no uso que se faz dela.
É que nem você dirigir um carro. O carro foi feito para transportar você de um lugar para o outro, né? Não é isso? O avião foi feito para transportar você de um lugar para o outro, não foi? Mas a gente utiliza avião para lançar bombas sobre os outros. Aí é que está a questão. É o uso que se faz da tecnologia e nós não estamos sabendo usar ainda. Por isso que a gente ainda precisa de supervisão e proteção. Do mesmo jeito que você supervisiona crianças de 2, 3 anos, para não enfiar o dedo na tomada, para não brincar com faca, para não brincar com fogo, né? Agora, a grande questão é, será que a gente vai amadurecer o suficiente? E aí a gente tem que ter aquelas características ali, para que a tecnologia acompanhe a gente. Olha, nós estamos sendo forçados a isso. Quem não tiver disposto a seguir esse padrão vibratório, vai desencarnar e não volta mais para cá. Tem um monte de gente que não volta mais. Por quê? Porque a gente já não está mais querendo esse povo briguento aqui, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma equipe de 14 pessoas. Toda vez que entra um encrenqueiro, eu dou um jeito de fazer ele sair de lá. Mas é lógico. Eu tenho 14 pessoas trabalhando em paz há anos. Aí chega um encrenqueiro. Não. A gente bota para correr mesmo. Não fica lá, não. Desarmoniza tudo, contamina, é a maçã podre no cesto. Então, não. A mesma coisa está acontecendo com os terrícolas empedernidos, aqueles assim, resistentes ainda nesse sistema de briga, de egoísmo, de ganância. A mesma coisa. Só que aí é uma questão planetária, né? Vai todo mundo embora. Como que esses espíritos são transportados para outro orbe? Olha, se os OVNIs conseguem viajar numa velocidade que a gente não faz nem ideia, a tecnologia deles é sempre não propulsora e antigravidade, ou seja, não precisa de propulsão para se locomover. O que é propulsão? É a turbina do avião, é a hélice do helicóptero, isso é propulsão. Não precisam disso, a tecnologia é antigravidade, ou seja, eles usam a própria força gravitacional dos orbes, dos planetas, dos objetos celestes, para se impulsionar ou não, para parar ou para se movimentar. Tanto é que não existe deslocamento de onda de choque quando se movimentam em alta velocidade, coisa que as nossas aeronaves provocam. Então, toda vez que um avião passa cortando o ar, ele provoca uma pequena onda de choque e essa onda reverbera no ar, né? Mas a tecnologia deles é muito mais adiantada. Então quer dizer que para ter uma tecnologia adiantada daquela, nós temos que ser moralmente adiantados? É isso aí, meu patrão. Enquanto a gente for atrasado do jeito que nós somos, nós não vamos fazer avançar a ciência. Ela fica travada, fica estagnada. Você vai... tem quantos anos que inventaram a propulsão a jato das aeronaves? Porque até 1930 era tudo por hélice, não era? A hélicezinha. Aí depois inventaram os aviões a jato. Pois é, mas depois do Concorde, que foi uma tragédia, nunca mais revitalizaram o Concorde, que ultrapassava a barreira do som, nunca mais teve nenhum avanço na aeronáutica. E isso já faz o quê? 60 anos? Faz mais de 60 anos. A gente continua andando com a mesma tecnologia que foi inventada 70 anos atrás, de propulsão via turbina. Por que a gente não anda em aeronaves que faz Nova York a Paris em 5 horas? Gasta 8, 12, 9 horas de voo. Mas tem mais de 50 anos que a gente já sabe a tecnologia, por que não avançou até hoje? Aí veio o Concorde, realmente fazia Nova York e Paris em 6 horas. Mas depois que uma das aeronaves explodiu, nunca mais revitalizaram, né? Tem um projeto para ressuscitarem o Concorde e os voos entre Nova York e Paris voltarem a ser de 6 horas. Mas nunca conseguiram concretizar o projeto, nunca desenvolveram um sistema de segurança capaz de garantir, não vai explodir de novo, não vai morrer mais ninguém, né? Porque morreram todos, não escapou ninguém na explosão. Então, de vez em quando cai um dos nossos, né? Dos antigos, movido à propulsão. Nós nem sequer
conseguimos zerar o índice de acidentes aeronáuticos. Continua caindo avião. Vira e mexe caindo. Então, por que está travado? Eu entendo o seguinte, já que nós caminhamos tão rápido em alguma coisa, é o laser, é o celular, né? é a Starlink, a internet em qualquer lugar do espaço, por que a gente não consegue melhorar o nosso sistema de propulsão de transporte? É um exemplo claro de como a nossa tecnologia está travada, porque nós ainda não aprendemos isso aqui, ó. Vocês sabiam que o Santos Dumont entrou em profunda depressão, e ele conta isso numa das obras psicografadas, quando ele viu as aeronaves sendo utilizadas para bombardear as pessoas, principalmente quando ele viu em espírito a tragédia de Hiroshima e Nagasaki. Quando o espírito de Santos Dumont viu aquilo, para ele, o sentimento dele foi: o que foi que eu criei? Né? Então, veja bem, inventamos a faca, utilizamos a faca para cortar cereais, muitas vezes, mas utilizamos a faca para ferir os outros? Muitos de nós ainda fazem isso, né? Então, a tecnologia vai ficar travada até que a gente alcance algum padrão de merecimento para a gente poder fazer impulsionar as coisas. Então, o mundo de transição regenerador, ele representa, portanto, um estágio intermediário dos espíritos que têm ainda tendências de egoísmo, alguma tendência de maldade e algum nível de pureza e elevação, entre outros que ficam por aqui. A humanidade desses mundos ainda possui corpo carnal, sofre as vicissitudes das provas, que são as enfermidades, as doenças, a coisa errada toda, mas de alguma sorte a justiça é respeitada, a lei de Deus é mais compreendida e a lei de amor prevalece entre a coletividade. O progresso é lei da natureza, então nós temos que progredir. A natureza nos impulsiona ao progresso, a gente vai ter que sair do lugar, nós vamos ter que... E vocês já perceberam como que a nova geração coloca a gente na parede? Eu já dei o exemplo aqui do garotinho que estava no carro com a gente preso do meio-dia no engarrafamento da Marginal Botafogo, lá não tem para onde correr, ou você pula para dentro do córrego ou você sobe a parede de concreto, né? Não tem para onde correr. Até você achar a próxima saída, você fica preso no engarrafamento. E aí, de repente, basta um complexo de manada. O que é o complexo de manada? Quando o gado faz uma curva assim, aí tem na Austrália acontece muito, aí tem um precipício aqui. Se os da frente pular, todos os outros vão pulando atrás, né? Isso é o que a gente chama de complexo de manada. Aí basta uma pessoa começar a buzinar. Aí todo mundo começa a buzinar, né? O complexo de manada. Aí o garoto está lá, eu estou aqui e eu estava incomodado com aquela buzina. Eu pensei assim, gente, mas o que adianta buzinar na Marginal Botafogo meio-dia se tem um caminhão quebrado lá na frente? O que adianta você buzinar, meu Deus? Adianta alguma coisa? Mas eu estava pensando nisso, mas não tem coragem de falar, né? Porque eu ia falar isso para meu amigo, não, né? Aí ele, mãozão na buzina também. Aí o menino tirou o óculos lá de trás assim, ó, menino o quê? 6 anos. Tirou o óculos, largou o celular e falou assim, pai, não adianta você buzinar porque o som não tem a força de mover os carros à frente, isso é inútil. Silêncio no carro, aquele silêncio mortal, né? A nova geração vai nos colocar contra a parede, nós somos forçados a evoluir. É como você tem um casal de filhos, aí você fala, casal de filhos na mesma idade, 17 anos, aí você fala para o menino, pode sair, aí você fala para o menino, não pode não. Uai, por que não? Uai, por que ele pode e eu não posso, pai? É ou não é verdade? Isso acontece ou não acontece? Aí o menino traz a namorada, ela dorme lá na casa, né? Aí ela traz o namorado, não pode dormir não. Aí por que fulano pode e eu não? Falam ou não falam? Falam. E você tem argumento? Não tem. Você não tem argumento. Não adianta, né? Ou a igualdade é para todos, ou não é para ninguém. Simples assim. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não tem meio termo, né? Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, determinou que toda a criação esteja submetida à evolução constante, dos átomos aos mundos, né?
ao mundo dos espíritos superiores. Nada permanece estático no universo. Gente, é a lei da natureza, e quem faz isso muito bem são os micro-organismos, vírus e bactérias. Evolui numa velocidade que, se você aplicar o mesmo antibiótico por um certo tempo, daí a pouco não funciona mais, você tem que trocar de antibiótico. Aí eu acho engraçado esse povo que não acredita em evolução, mas troca de antibiótico quando não está funcionando. Mas por que você troca de antibiótico? O que o antibiótico faz com o vírus? O que o antibiótico faz com alguém da saúde? Me ajuda aí. Mata o vírus, não é? Pois é. Aí, depois de um certo tempo, o vírus percebe aquele veneno para ele e começa a sofrer uma mutação no seu DNA. E aí ele fica imune àquele medicamento. Aí não adianta mais você tomar aquele antibiótico, que não vai funcionar. Isso chama-se evolução. Evolução em nível celular. Evolução em nível de DNA. E os vírus fazem isso muito mais rápido do que nós, porque a gente demora demais a ficar imune a uma doença, né? Como a gente demora? Todo ano tem que vacinar contra a gripe, não é? Aliás, quem já vacinou? Quem já vacinou, gente? Tá doido, não vou nem falar nada, hein? Porque aí eu pego o grupo e a culpa é sua que você não vacina. O universo tem 13 bilhões de anos, o planeta tem 4 bilhões e meio de anos. O hominídeo tem 2 milhões de anos. O Homo sapiens, que representa o que somos atualmente, tem apenas 150 mil anos. Aí tem o homem de Neandertal, que teve um processo evolutivo e foi interrompido, e tem outras variantes humanoides que foram interrompidas nessa jornada evolutiva. O progresso se dá em duas frentes, material e moral. Então nós temos que evoluir espiritualmente para que a gente consiga destravar também a evolução material. Senão é a mesma coisa de nós, crianças de 3 anos, recebermos espadas, as quitanas japonesas para a gente brincar. Imagina crianças de 3 anos com espadas japonesas, a quitana lá na mão, né? Né? Vira Kill Bill, né? Não. Nós temos que ter um preparo moral para que nós consigamos saber lidar com a tecnologia e com os avanços. As duas coisas têm que caminhar juntas. Por que vocês nunca se perguntaram por que eles não fazem contato direto? Aparece lá no centro de Brasília, de Nova York, com a nave, desce e fala assim: ei, humano, vim aqui falar com você. Por que eles não fazem isso? A evolução não pode ser colonizada. Não pode ser imposta. E outra, existe uma lei cósmica universal chamada livre-arbítrio. Eu não posso interferir na decisão dessa humanidade. Eu posso ajudar. Do mesmo jeito que você ajuda um porco a se libertar de uma tela. O porco foi tentar passar uma tela de um chiqueiro para o outro e ficou preso na perna dele lá. Aí você vai lá e solta o porco. É a mesma coisa. Entendeu? Tem até uma piadinha que fala assim: o ET pai estava passeando com o ET filhote, os 2 ETs filhotes, né? E aí eles passaram pela Terra assim: aquilo ali é aquele planeta azul, é onde tem aquela humanidade feia e fedida? É. Aí ele pegou e falou assim: não, vamos passear em outro, que aquele ali eu não quero não. Ele falou assim: não, por que você não quer ir lá? A gente tem que, de vez em quando, socorrer os terrícolas, que às vezes eles passam apertado, né? Que nem o porco entalado na tela, né? Aí o menino falou assim: não, pai, nem... por que você não quer ter contato com os terrícolas? É só porque eles são... o corpo deles fede? Porque... Não, o corpo da gente não fede, não. Você já viu um intestino aberto? Como é que é? Não precisa nem abrir o intestino, né? Na verdade, sai. Tá. Pois é, aí fala assim: não, mas não é porque eles se matam, é porque eles não sabem usar a tecnologia atômica deles, não têm responsabilidade para usar as coisas, é porque eles ainda são muito egoístas, estão preocupados consigo mesmos e não com a coletividade. Não, pai, não é por isso não. É porque eles ainda vivem em guerra, alguns deles ainda estão se matando lá, jogando bomba, não sei o quê, alguns se matam pessoalmente no mugango mesmo, né? E aí, não é por causa disso não, pai. Por que então, menino, que você não quer ter contato com esse povo? É porque eles ainda comem vísceras de outros seres vivos. Você come vísceras de outros seres vivos?
Então, como é que você tem coragem de criticar o chinês que come cobra? Como é que você tem coragem de criticar o índio que come tanajura, coró de coco? Já comeu coró de coco branco? Nossa, ele faz ploque. Você põe na boca e faz ploque. Né? Você come moela de galinha, coração de galinha, fígado de porco, credo, rins. Você come tudo isso? Ué, está criticando o quê então, né? Para ver o tanto que a gente ainda está... Se você ler as obras de Ramatiz, as obras ramatizanas, ele é extremamente contra você comer outras criaturas, né? Não, diz que a gente tem que se libertar disso com o passar do tempo, né? Agora, além da gente comer a carne das outras criaturas vivas que a gente mata para comer, a gente ainda come as vísceras, até as tripas. Come ou não come as tripas? Fala para mim que você não come as tripas, que eu vou te desmentir agora. Você come ou não come as tripas de outros seres vivos? As entranhas. Imagina se um intestino sendo tirado e feito linguiça para outra pessoa comer. Ah, pelo amor, tá vendo? Tanto que a gente é muito capenga ainda, né? Muito capenga. Nossa, quando você vai olhar mesmo assim... aí meu pai falava... Que meu pai tinha pavor de apartamento, morava em apartamento, a gente toda a vida morou em casa, depois eu fui morar em apartamento. Gente, mas aí meu pai falava, o bicho homem é um trem muito esquisito, né? Fica um defecando em cima do outro, porque o banheiro é tudo na mesma posição, é ou não é? Então a gente faz que nem num puleiro de galinha, não é? É a mesma coisa, a diferença é que não cai no outro, né? Mas na prática é. Então, nós temos que evoluir, minha gente. E aí, quem sabe, a gente consegue evoluir também o nosso sistema biológico, o nosso sistema imunológico. A gente consegue evoluir a ponto de a gente não precisar mais de determinados alimentos, a ponto de a gente não ter que ter mais esses hábitos de alimentar um corpo tão denso, tão pesado, tão ainda rudimentar, digamos assim. As humanidades, nas outras moradas da casa de nosso Pai, elas já têm um corpo mais sutil, já não precisam de uma alimentação tão densa, já não tem um mau cheiro terrível como nós temos. Você já chegou perto de um chiqueiro de porcos? Não é possível, você mora em Goiás, Goiás é agro, pelo amor de Deus, você tem que ter ido num chiqueiro de porco alguma vez na vida. Você já chegou perto de um galinheiro? Fede, não fede? Fede demais da conta. Chiqueiro de porco fede muito. Pois é a mesma coisa eles sentem quando topa com a gente. A mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa. E aí eles olham para a gente como a gente olha para os porcos? Sim. Porque o nosso comportamento é esse. A gente é egoísta, a gente é fútil, a gente é vão, a gente é briguento. A gente mata uns aos outros, deixa outros morrerem por inércia, por inação. Então, sim, nós somos muito parecidos ainda com os porcos, muito. Briga por causa de comida, briga por causa de gente, briga por causa de homem, por causa de mulher. Tem coisa mais ridícula do que brigar por causa de homem, por causa de mulher, por causa de namoro? Acompanhe meu raciocínio. Quantas pessoas existem no mundo? Encarnadas? Quantas? Não, pode copiar no Google aí, chuta, depois que sai na internet. 8 bilhões. E aí eu pergunto, tem 8 bilhões. Desses 8 milhões, metade é mulher, pelo menos, quase a metade, mais ou menos a metade. Aí você vai brigar mesmo e morrer por causa de uma? Gente, é muito irracional. Se você entra na internet aí, nossa, mas tem uma oferta demais. Misericórdia. Mas você quer brigar e morrer por causa de uma, né? Para ver o tanto que a gente é primitivo. Nossa, aí para homem vale a mesma coisa, né? Morrer, brigar por causa de um homem, pelo amor de Deus. Não. Porém, é por isso que a minha fila anda com uma facilidade. Você não bobeia não que a minha fila anda, viu? Ixi, a minha fila é grande. E eu gosto que seja grande mesmo, né? Então, assim, ou me trata bem, me traz assim, ou então a fila vai andar. Esse anda.
E aí, se todo mundo agisse assim, o mundo era uma beleza. Não tinha mais briga, assassinato, ciúme doentio, né? Essas coisas loucas que tem por aí. Porém, é chegado o momento da sua transformação para atingir um grau de evolução mais avançado, deixando de ser um mundo de expiações e provas e se tornar um mundo onde a humanidade possa ser mais feliz, onde o reino de Deus possa se concretizar. Então, nós estamos caminhando para isso, lentamente, a passos de formiga e sem vontade. Eu diria que a música do Lulu Santos, ela está desatualizada, porque ele fala, assim caminha a humanidade, a passos de formiga e sem vontade. Mas a formiga é mais rápida que a gente. É ou não é? A formiga abandona uma casa aqui e constrói outro formigueiro num instantinho. Então, se você for comparar a velocidade da formiga proporcionalmente à nossa velocidade humana, elas caminham numa proporção mais rápida do que a gente. Então, na verdade, a música está equivocada. A passos de formiga e sem vontade. A passos humanos e sem vontade. Então, a gente é arrastado, a gente ainda fica muito preso, maçando barro, como diziam os antigos. Né? Maçando barro, você fica lá no mesmo lugar, assim, ó. Não vai para frente, não vai adiante, avante, para frente. Nós temos que sempre procurar nos melhorarmos. E não nos melhorarmos para que a gente se sinta melhor em relação aos outros, para ser o primeiro de alguma coisa. Não, é para a gente se melhorar em relação ao que nós fomos ontem, ao que nós éramos anteontem. Então não devemos ficar nos comparando com os outros, mas com o quanto melhor a gente pode ser em relação ao que somos ainda, né? E a doutrina espírita, ela nos convida para isso. Então, quando Cristo disse lá atrás, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele estava dizendo para você que sim, existe uma imensidão de humanos, humanoides, humanícolas, vivendo em outros planetas, encarnados e desencarnados. Vida semelhante à nossa biologia terrícola. Segundo os especialistas, os cosmólogos, já foram descobertos centenas de planetas com condições e elementos semelhantes à nossa Terra. Nesses centenas de planetas, você acha que não pode ter surgido formas de vida semelhante à nossa? Não, mas eu não quero nem conhecer forma de vida semelhante à nossa, porque a nossa é muito ruim. Não, se eu tiver que ter contato com forma de vida que seja melhor que a nossa, que seja uma biologia mais apurada, que seja uma inteligência melhorada, que os sentidos sejam muito mais aguçados, mais audição, mais visão, mais percepção, mais tato. Os polvos que vivem na água, eles têm o tato muito melhor do que o nosso. Os tentáculos, sabe aquelas coisinhas que tem nos tentáculos? Eles têm uma imensidão de sensores ali, eles conseguem, assim, tateando, eles conseguem visualizar no cérebro o que é o objeto, até a cor e o cheiro do objeto, com tato. Nós não conseguimos, né? Se eu coloco a mão aqui, eu demoro a perceber que isso é uma mesa, que isso é um púlpito. Eu vou ter que apalpar todinho para poder descobrir que isso aqui é um púlpito e não uma mesa. Então, nós temos coleguinhas vivos aqui, outras formas de vida, no nosso planetoide azul, que tem capacidades muito maiores que a nossa. Imagina se a gente tivesse a visão da águia, o faro dos lobos, o tato dos polvos. Imagina só a força dos elefantes e a memória dos elefantes, né? Porque eles conseguem lembrar detalhes da paisagem que nem de longe a gente percebe. Detalhes, mínimos detalhes. Então, nós ainda estamos muito biologicamente atrasados, nós precisamos evoluir esse quadro encarnatório, do ponto de vista material, biológico e moral, para que nós conseguimos alcançar mundos superiores. Já estão dando sinal lá que é para eu parar. Acabou, né? Isso aí. Então, vamos lá, nós vamos fechar nossos olhos. Agora pode aumentar a música? Pode aumentar a música agora? Diga sim. Olha. Então nós vamos aumentar um pouquinho a música para podermos relaxar um pouquinho. Se ainda tiver música. Parece que a música parou. E aí nós vamos olhar para aquela paisagem ali. Gente, aquela paisagem ali, ela é só um pontapé.
É uma serra comum, cotidiana, ordineira, e aí nós vamos simplesmente olhar e nos imaginarmos em pensamento como se nós flutuássemos ali naquela serra, como se a gente pudesse caminhar ali entre as flores, entre as graminhas. Enquanto nós fazemos esse processo meditativo, os médiuns farão o passe. Enquanto nós vamos ficar em pensamento meditando, nós vamos manter nossos braços estendidos, nossas pernas encolhidas. Vamos evitar cruzar os braços, as pernas, e vamos inspirar o ar profundamente. Soltar o ar bem devagar. Inspirar mais uma vez, soltar o ar lentamente. E nós nos colocamos em postura receptiva. Nós nos colocamos em postura meditativa. Neste momento, os irmãos poderão começar o passe. Ao recebermos essas energias, essa transfusão de energias, nós vamos continuar meditando e nós vamos sentir como se nós flutuássemos acima daquela serra, acima daquela montanha. A gente sente a brisa do ar, o ar fresco das altitudes. E nós experimentamos a tranquilidade e a sensação de paz de um mundo de regeneração. Um mundo onde nós possamos ser moralmente melhores, onde nós possamos biologicamente evoluir para nos tornarmos criaturas biologicamente mais eficientes, mais resistentes e menos frágeis. Nós podemos ser capazes de, com uma caminhada, ultrapassar as serras, os montes, as altitudes. Nós podemos, desenvolvendo a nossa capacidade biológica, o nosso espírito que molda o corpo físico, com o passar dos anos e dos séculos, nós podemos aprimorar esse nosso arcabouço material, tornando-o mais belo, mais resistente, mais coerente com a natureza, com o ambiente e com o planeta. Nós não vamos nos sentir apartados do nosso mundo, nós vamos nos sentir como parte dele, parte da natureza, parte da vida, parte da evolução. E como partes, temos a nossa cota de responsabilidade perante essa mesma vida, perante esse mesmo planeta, perante essa mesma natureza. A oração em pensamento costuma ser mais eficaz do que aquela pronunciada de maneira repetitiva e sem sentimentos. Que nós possamos colocar sentimentos nas nossas palavras. Ao fazermos uma oração, talvez a mais conhecida e a mais comum de todas, que nós possamos refletir e emocionalmente sentir o significado de cada palavra e de cada expressão. Ao orarmos juntos a oração que o Pai nos ensinou, em voz alta, todos juntos, nós vamos emocionar, nós vamos sentir em nosso coração o significado daquelas palavras. Todos juntos, em um só pensamento, em uma só voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que o Pai Nosso possa reverberar em nosso espírito e fazer sentido todas as vezes que nós o pronunciamos,
no silêncio do nosso quarto, no silêncio da nossa alma. Quanto mais sentida for a oração, tanto mais ouvida será a nossa prece.